Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que é Cybersecurity. Então, de fato, aí a cibersegurança, quando a gente fala aí de segurança de dados, quando fala de segurança da informação, a gente está falando de Cybersecurity. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato esse tema, qual que é o custo e o impacto de ataques cibernéticos hoje nas empresas, quanto que isso se traduz em dinheiro, quais são as áreas do próprio cybersecurity onde você pode trabalhar e, além disso, quais que são os tipos de ataques mais frequentes, tá? Então, vamos comentar de malwares, injeção SQL, phishing e entre outros, tá bom? Então, o nosso tópico aqui vai ser mais voltado para, de fato, a segurança dos nossos sistemas, a segurança dos nossos dados e a segurança da nossa informação. E eu vou falar aqui um pouquinho com vocês cada um desses ataques. Espero que vocês não caiam em nenhum desses, tá? Não desejo para ninguém. Mas certamente você já deve ter recebido alguma coisa, talvez algum pop-up, algum e-mail que chegou aí diferente, que você poderia ter caído aí algum tipo de problema de segurança, beleza? Antes de tudo, não se esqueçam aí, deixem o like de vocês, reforcem aí que vocês gostam do meu conteúdo, gostam do meu canal, se inscrevam também no canal. Muita gente que vê o conteúdo não é inscrito aqui, de fato tem 80% das pessoas que olham aqui os nossos vídeos e não se inscrevem, então não seja essa pessoa, não seja vacilão. E também ativem as notificações, tá? Então, pô, quer receber todos os vídeos que saírem no canal? Ativa a notificação aí. Você vai ver que sempre sai conteúdo toda quarta, todo sábado. Você vai ter esses conteúdos aí na sua timeline, beleza? Vamos lá, então. Começando primeiro, o que é o cybersecurity, né? E o que é a segurança, de fato, da informação. Cybersecurity, ele é, de fato, um conjunto de medidas que são tomadas para proteger as informações importantes aí do nosso usuário, do nosso sistema, evitando, de fato, aí que as pessoas não tenham acesso a essas informações, não consigam alterar essas informações, não consigam destruir essas informações e até mesmo roubar, né? Seja aí um sequestro dessas informações ou até mesmo a venda no mercado ilegal das informações pessoais aí ou de empresas, tá bom? Isso vai incluir proteção de informações armazenadas em dispositivos eletrônicos, em redes de computadores e sistemas da informação. Medidas de segurança que podem ser utilizadas para evitar ataques cibernéticos são utilização de senhas fortes. Hoje a maioria dos sites já pede ali uma senha com algum caractere especial, uma letra maiúscula, minúscula e um número, que é um padrão aí mais difícil de ser quebrado na força bruta, né? Quando a gente fala para ataques aí voltados à senha, né? Temos também criptografia, então de fato pegar a sua informação e transformar ela numa outra informação, como se fosse colocar um cadeado nela, e aí você tem isso encriptado, e aí para você descobrir como que era aquela informação original, você vai precisar de alguma chave, né? E aí você consegue descriptografar essa informação. Além disso, realização de backups de sistemas e backups com frequência, tá? Então não adianta você fazer uma vez só, tem que fazer recorrentemente. Atualizações de software em si, então de fato atualizar aí muitas vezes o seu antivírus, o seu sistema, o seu Windows. Pode acontecer que às vezes em uma atualização apareça uma versão com uma nova feature que traga alguma brecha de segurança, tá? Então o Windows 11 quando saiu, por exemplo, ele teve uma série de brechas de segurança. Então não é toda atualização que é benéfica, mas geralmente se a gente manter atualizado o nosso sistema, e aqui falando em anos, tá? A gente vai ter um sistema bem mais robusto, um sistema mais seguro, tá bom?
Além disso, restrição de acesso também são algumas medidas de segurança para proteger os dados, então ter níveis de acesso, monitorar atividades suspeitas, então, ver quem que está acessando esse meu banco de dados, se alguém copiou toda a base de dados da minha empresa para o Google Drive, por exemplo, para o OneDrive, tem alguma coisa estranha aí, né? Ou tá começando a copiar a pasta que nem é da área dele e ele tem acesso. Então tem que tomar cuidado nesse sentido, monitorar isso aí, e aí de fato ter um alerta, ter um bloqueio quando a pessoa faz esse tipo de operação, e aí de fato investigar no dia a dia. E mais uma série de outras formas que a gente tem para proteger os nossos dados, tá? Esse modelo de cybersecurity é essencial para a gente manter privacidade, integridade e confidencialidade dos nossos dados, tá? A gente vai evitar aí prejuízos financeiros. Então imagina se alguém faz um hack ali, né, de um documento que demonstra os lucros de uma empresa em determinado período. Por exemplo, esse documento era para ser entregue no final do mês, e aí esse hacker consegue no começo do mês, por exemplo, e vende para algumas pessoas específicas. Essas pessoas específicas podem fazer uma operação de compra ou venda de ações que pode prejudicar outras pessoas, né? Então ele vai ter uma informação antecipada do mercado e elas podem ganhar muito dinheiro com isso, mas outras pessoas vão ser muito prejudicadas por não terem essa informação ao mesmo tempo, tá? Então isso é um exemplo de prejuízo financeiro. A gente também tem os sequestros, né, que a gente fala, que é de fato a pessoa tirar aqueles dados, destruir aqueles dados e só devolver depois de uma quantia X de dinheiro. Danos à reputação também, então, imagine se vazasse todas as conversas que você tem aí no seu WhatsApp. Será que a sua reputação seria a mesma? Principalmente as suas conversas, sei lá, de sistemas antigos, né? Do Facebook lá no comecinho, para quem é da época do Orkut aí, também, né? Então imagine se tudo isso vaza. Será que você ia ter a sua mesma reputação e tudo mais? Não necessariamente, né? Então também é um ponto aí a se tomar cuidado. Hoje o WhatsApp faz criptografia end-to-end também. E também evitar aí a perda de informações importantes. Então, sei lá, eu tenho uma base com todos os cadastros de CPF que eu tenho no estado de São Paulo. Se por um acaso eu tiver só uma base, não tiver nenhum backup, não tiver essa base em outros lugares e tudo mais, não puder puxar de outras fontes de informação também. Se alguém vai lá e exclui essa minha base, já era, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o documento de todas as pessoas e recadastrar o CPF? Não dá, né? Então vai ser um problemão, vai ser um prejuízo financeiro também. Então é muito importante ter essa integridade e segurança dos dados, tá? Mas é isso. Então em 2020, o custo médio dessa violação de dados, ele girou em torno de 4 milhões de dólares até 8,6 milhões de dólares. Falando 4 milhões globalmente e 8,6 milhões nos Estados Unidos. Então, para você ver essa quantia que é extremamente significativa, né? Globalmente, a gente está falando aqui, agora em 2023, com a cotação aproximada de 23 milhões. E aí, para os Estados Unidos, a gente vai para casa aí dos 50 milhões de reais, mais ou menos, tá bom? E aí, esses custos vão incluir despesa de descoberta e resposta à violação. Então, até você identificar que aquele problema ocorreu e, de fato, tentar travar o seu sistema para evitar que ele não ocorra, você vai ter que chamar a pessoa em cima da hora. Não necessariamente você vai ter um time ali totalmente estruturado de cybersecurity. Vai ter que chamar um especialista de mercado sobre aquele segmento. Então, pode ser que esse custo seja muito mais alto aí no médio prazo, tá? Além disso, tempo de inatividade de algum sistema. Então, por exemplo, pode ser que o pessoal derrube aí o seu site bem na Black Friday, né? E aí você vai ter um problema gigante. Perda de receita. Então,
que nem comentei aí da Black Friday, né? As pessoas vão deixar de comprar de você. E danos da reputação, né, no longo prazo. Então, a gente teve problemas aí com algumas empresas bancárias, startups e tudo mais. Por exemplo, o Banco Inter, né, que em algum momento do tempo, principalmente um pouco mais para trás, né, quando eles não tinham tão bem segurado essas informações, tiveram alguns vazamentos de dados, né? Então, pô, às vezes vazamento de cartão de crédito, CPF, data de nascimento. Então, informações que deveriam ser somente daquele usuário são vendidas ao público geral e aí você tem um problema gigantesco para reverter essa situação, né? Então, pô, tem o cartão de crédito, começam a fazer compra ali nos sites, né, na internet, e aí já começa a usar o seu saldo, depois você tem que fazer essa transação reversa, pô, dá um problema gigantesco, né? Quem nunca teve o cartão clonado aí, sabe o problema que é você ter um tipo de ataque assim, tá bom? E aí, só complementando, geralmente essas informações, elas são vendidas na Dark Web, né? Então, essas pessoas que são os crackers, né? Então, a gente tem a diferenciação aí do cracker e do hacker. Que o hacker, ele geralmente é o hacker ético, né? Então, aquele cara que testa o seu sistema, vê se está funcionando bem, testa vulnerabilidades. E a gente tem o cracker, com C, né? Que é de fato aquele cara que vai na maldade mesmo, que vai para roubar os seus dados, vai para derrubar o seu sistema. E de fato é uma profissão ilegal, por assim dizer, tá? E aí esses crackers, eles pegam seus dados, vendem na Dark Web, e aí conseguem uma grande quantia de dinheiro, e aí você começa a ver um monte de transação no seu cartão clonado, você vai ver, por exemplo, companhias ligando para você para oferecer seguros, para oferecer, sei lá, empréstimo. Então tem vários problemas associados a isso e associados aos seus dados, tá? E aí, comentando um pouquinho, a gente tem as áreas dentro do cybersecurity, né? Então, o cybersecurity, ele é de fato essa prática de defender computadores, servidores, dispositivos móveis, então seja celular, seja gadgets, né, wearables que a gente chama hoje, então relógio, fone de ouvido, sistemas eletrônicos em geral, redes e também dados, né, banco de dados de ataques maliciosos. E aí a gente tem especialistas para cada uma dessas áreas. E aí dentro dessas áreas a gente tem a segurança de rede, que é de fato a prática de proteger uma rede de computadores contra esses invasores. Então pode ser uma empresa que você tem e pô, tem várias pessoas trabalhando com os computadores e você quer ter a proteção de todos esses computadores, de todo esse equipamento. Tanto dos invasores direcionados, né? Então pessoas crackers aí que vão direto ali para obter determinada informação, ou até mesmo de malwares oportunistas, né? Então de fato você ter ali um cavalo de Troia, algum outro tipo de vírus que vai infectar o seu computador e vai disparar informações, ou vai causar lentidão, ou vai minerar Bitcoin. Tem um monte de coisa que pode ser o output aí desses ataques, tá? Além disso, temos a segurança de aplicativos, que aí é de fato para tentar manter o software e os dispositivos livres dessas ameaças, né? Então, para que a pessoa, por exemplo, não invada aí o seu celular através de um aplicativo, não execute alguma coisa no background sem que você saiba, né? Ou sem que você tenha dado permissão. E aí, ele vai proteger ali os seus dados, vai manter essa segurança de maneira confiável. E um bom projeto de segurança dentro de aplicativos, ele começa já na implantação do aplicativo, tá? Então, na etapa de design mesmo do aplicativo, do programa, seja um aplicativo de celular, seja um software de computador, ali na arquitetura dele, você já vai ter
essa essa preocupação com a segurança da informação, tá? Ou pelo menos deveria ter. E aí, nesse caso, você já tem uma série de ferramentas que já te ajudam a testar, a ver se tem alguma vulnerabilidade, pacotes que você já tem essa informação bem encapsulada, né? Então, bem protegida. Bibliotecas de criptografia, se você precisar criptografar alguma informação. E aí você consegue ter bastante segurança com os seus dados, beleza? E aí um termo que a gente costuma ouvir bastante e é um dos principais quando a gente fala aí de cybersecurity é a segurança da informação, tá? Então a segurança da informação é um termo contido dentro do cybersecurity, perdão, porque existem outras formas também, tá? E ele protege a integridade e a privacidade dos seus dados. Quando a gente fala aí de dados de CPF, de telefone, vazados, a gente está falando de segurança da informação. A gente fala aqui muito também de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que define aí uma regulamentação brasileira, né, que vai definir o que pode ser compartilhado, o que não pode ser compartilhado, o que tem que ser criptografado ou não, e quais são os dados pessoais e individuais de cada pessoa que tem que ser protegidos e que não podem de maneira alguma cair aí em vias públicas, tá? E aí esse processo da segurança de informação, ele atua tanto no armazenamento como nessa troca de informações entre sistemas, tá? Além disso, temos segurança operacional, então que inclui aí os processos de decisão para proteger ativos de dados, né? Então, de fato, aí você tem uma segurança com seus bancos de dados, com os servidores, definir permissões, quem tem acesso a determinada rede, e também como que esses dados podem ser compartilhados também. Temos também recuperação de desastre e a continuidade dos negócios. E aí a recuperação de desastres é de fato aquelas pessoas que eu comentei que vão vir para tentar sanar o problema, para tentar recuperar aqueles dados que foram apagados, tentar identificar quais são as falhas também, para voltar o meu negócio, a minha empresa rodando do jeito que ela rodava antes de ter esse ataque. E a continuidade do negócio é de fato um plano emergencial para a gente manter a operação do nosso negócio, mesmo com a falta desses dados, né? Enquanto a gente não recupera esse desastre, banco de dados, enfim, como que a gente consegue manter que os nossos negócios continuem funcionando? Então, qual que é a nossa segunda opção, o nosso plano B, para a gente não deixar de perder dinheiro e também não ter nenhum problema aí com a integridade da informação? E por final, uma das coisas que mais funciona e a mais útil, assim, dentro dos contextos empresariais, é a educação do usuário. Tá, muitas vezes é difícil fazer a educação desse usuário, porque às vezes ele vem de um meio que não é tão tecnológico, tá acostumado com processos mais manuais e tudo mais, mas é muito importante que esse funcionário tenha uma boa educação sobre cibersegurança. Porque muitas vezes, se ocorrer um problema de cibersegurança, a sua empresa vai ter um impacto muito, muito grande. Seja numa multa que ela vai ter que pagar, ou seja até mesmo nesses custos aí para recuperar o desastre, para manter o negócio rodando, ou o tempo que o seu negócio ficou offline, tá? Então é muito importante que toda empresa que trabalha aí com dados tenha uma boa segurança de dados e trabalhe com a educação do usuário final. Hoje a gente tem várias empresas que trabalham aí nessa educação, com testes sendo realizados aí com as empresas e com testes fictícios, né, sendo realizados. E isso ajuda muito, tá? A gente também, pô, de fato aí tem que ensinar o pessoal a não abrir anexos de e-mails indevidos, a não conectar pendrives aí, né, unidades USB na sua máquina, na máquina de trabalho. Então, de fato, identificar aí quais são os gaps que a gente poderia ter, né? Às vezes algum download de algum arquivo que não tem nada a ver.
E por muitas vezes a gente pode até bloquear na raiz, né? Então, de fato, fazer com que nenhum USB funcione naquele computador, que a pessoa não consiga baixar livremente um arquivo da internet. Enfim, tem uma série de práticas que você consegue fazer para também garantir que não seja só pela educação do funcionário que isso seja atendido, tá? E aí vai muito da segurança operacional, segurança de sistemas, para poder blindar tudo isso aí do usuário. Aí você vai falar, pô, mas tudo isso é muito óbvio, né? Como que o cara em pleno 2023 baixa um anexo aí que não tem nada a ver, executa um arquivo, né? E dá problema aí na empresa, né? Pode acontecer, tá? Do mesmo jeito que pessoas ainda continuam caindo em golpes, desde do começo da internet, né, até hoje, mesmo tendo educação frequente, a cada dia mais pessoas têm contato com a internet e isso acaba trazendo pessoas que não tiveram contato inicial aí com esse tipo de golpe. Os golpes também vão se revolucionando, né? Então são criados cada vez mais tipos de ataque, tipos de vírus. Então, de fato, você tem que tomar cuidado nesse sentido e sempre prever o pior, tá? Então, pô, o usuário sempre pode fazer alguma cagada, pode ser um cara que entrou novo aí na sua empresa. Então, tome bastante cuidado para evitar esse tipo de incidente, porque depois que ocorre, aí sim você vai ver o que é um problema, tá? E bom, quais que são os ataques mais frequentes, né? Para a gente fechar aqui, a gente tem o malware, que é de fato um software projetado para ser malicioso, né? Então, para de fato fazer algum dano no seu computador, para fazer alguma mineração, para expor informações. Então, essa é uma das ameaças mais comuns que a gente tem, né? E o cracker geralmente é a pessoa que desenvolve esse software. Esse software vai ser utilizado para interromper ou danificar o seu computador, né? Então, sei lá, travar ele, às vezes até deletar o Windows do seu computador, dependendo do problema e da complexidade que você está enfrentando. E esse cara pode vir através de um anexo de e-mail, algum download aí de algum site. Então, pô, às vezes você faz uma pesquisa ali para ver um jogo de futebol online, gratuito. E às vezes não é um site muito confiável. Às vezes ele baixa ali um arquivo e você executa, já ferrou, você já está executando aí possivelmente o malware. E aí essas pessoas podem ganhar dinheiro através disso, pode ser ataque cibernético com motivação política, pode ser às vezes para atrapalhar alguma empresa concorrente. Então tem várias possibilidades de ataques com vários motivos distintos, tá? E aí quando a gente fala de malware, a gente está falando de vírus, que é esse programa que vai se espalhando mesmo no seu computador e vai se anexando aí em arquivos limpos, né? Infectando tudo isso com código malicioso. A gente tem os trojans, ou trojans, né? Cavalos de Troia, que é um software, na verdade é um malware disfarçado de software, é como se fosse um software legítimo mesmo. E aí eles causam dano no seu computador, começa a travar ou até mesmo coletam dados, tá? E aí, além disso, a gente tem também os spywares, que de fato veem aí tudo que o usuário está fazendo, fica na miúda ali, né, na moita, escondido, vendo tudo que o usuário está fazendo. E aí, pô, pode capturar ali a sua senha de cartão de crédito, a senha do seu e-mail, a senha do seu banco. Então, esse é um caso bastante crítico também, tá? Além disso, a gente tem o ransomware, que ele vai bloquear aí arquivos e dados do seu usuário. E aí é de fato aquele caso que eu comentei para vocês, que é um sequestro dos seus dados. E aí ele ameaça pagar a menos que seja feito um resgate, né? Então seja pago uma quantidade, muitas vezes em Bitcoin para uma carteira específica, né? Que não é rastreável. Então muitas vezes você não consegue ter essa recuperação do dinheiro. Temos os adwares, que nesse caso começa com ad para falar de fato das propagandas, dos anúncios, que é, por exemplo, uma publicidade ali, no mínimo estranha, né? E aí você, sei lá, você vai clicar ali, pô,
quero que aconteça esse milagre aqui na minha vida. E aí você clica lá, baixa um software que não é o correto, e aí começa a espalhar um monte de malware dentro do seu computador, tá? E para fechar, dentro dos malwares, a gente tem os botnets, que são redes de computadores infectadas com malware, que os cybercriminosos utilizam aí para realizar tarefas sem permissão do usuário, né? Para executar ações, executar rotinas através dos próprios usuários. E além dos malwares, a gente tem também o SQL Injection, tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da injeção SQL, que é basicamente um ataque dentro da linguagem SQL que vai controlar ou roubar um banco de dados, né? Então, o SQL, ele é uma linguagem que, se você não tomar cuidado e não definir certas premissas, você pode causar um problema muito grande, porque ele está trabalhando ali com um banco de dados. Então, se você faz uma alteração nesse banco de dados, se você deleta esse banco de dados, se você copia para um outro lugar e deleta, né, como se fosse um roubo mesmo, você vai ter aí um problema muito grande. Então, voltando lá, por exemplo, do CPF, aí do estado de São Paulo, né? Imagina que tem um campo em um site onde você possa... Isso não existe, tá? Mas que você possa consultar pelo CPF, é o nome da pessoa e tudo mais. Na verdade, eu não sei se existe, mas eu acredito que não. Você pode consultar pelo CPF o nome da pessoa e tudo mais. Digamos que nesse caso, a pessoa, ao invés de colocar o CPF, ele coloca um comando ali SQL para fazer o drop, né? Então, para derrubar uma tabela, ou seja, excluir uma tabela de CPFs. Ou até mesmo alterar o nome de uma determinada pessoa através do CPF. Se não tiver um bom tratamento de SQL Injection, pode ser que isso de fato rode, tá? Então, você tem que bloquear esse campo para que não seja aceito o SQL Injection. Então, o SQL Injection ele é uma coisa que acontecia muito mais no passado. Hoje as ferramentas já estão mais robustas, mas é um problema grave que tem que ser tratado e as pessoas têm que ter conhecimento, tá? Então, de fato, bloquear bem os campos para que a pessoa não consiga executar uma query no banco, uma consulta no banco, sem a sua permissão, sem o desejo de fato que você queria, tá? Além disso, temos phishing, né? Uma prática extremamente comum também. São aqueles e-mails que a gente recebe aí fingindo ser uma coisa, mas na verdade é outra. Às vezes a gente recebe mensagem também no celular, que é, por exemplo, você tem um débito com a Caixa Econômica de R$ 2.000, e se você pagar só hoje, você vai pagar 300, né? Uma oportunidade aí, às vezes um débito que você nem sabia que existia, e dependendo do layout, dependendo do e-mail ali que te mandou, você acaba caindo nisso, faz um Pix e aí tem um problemão, né? Então, eu vejo muitos casos, esse é um caso que ocorre com bastante facilidade, que se a pessoa não tem tanto conhecimento de tecnologia, ela já começa a se desesperar, já que tem que pagar uma conta que ela não sabia, às vezes está num valor alto, só que tem uma oportunidade de pagar menos, e aí a pessoa vai lá e paga, sabe? Faz um Pix, faz uma transferência, enfim, o que for. E aí isso acarreta num problema muito grande, porque às vezes você não consegue recuperar esse dinheiro, tá? E, enfim, e aí é um problema bem grave. É uma página disfarçada, né? Então, às vezes, uma encomenda, eu já recebi, por exemplo, do Mercado Livre, né? Então, você precisa pagar o seu boleto aqui do Mercado Livre para chegar a sua entrega. E aí chega, por coincidência, chega no seu e-mail ao mesmo tempo que você fez uma compra no Mercado Livre, né? Ou até próximo. Pode ser que esteja correlacionado, pode ser que não. Pode ser só uma coincidência também. E aí você recebe um e-mail lá e, se você comprar, se você tivesse comprado naquela época alguma coisa, você já cai naquilo, né? E aí você já vai perder dinheiro com esse ataque. E aí, além disso, temos ataques de intermediários, né? Então, que a gente chama de man in the middle, quando você tem ali
é um cybercriminoso que intercepta a comunicação entre duas pessoas para roubar dados, né? Seja duas pessoas, seja dois sistemas e tudo mais. E aí a gente tem o problema com os Wi-Fi. Então, se você vai se conectar numa rede pública, uma rede insegura, você pode ter uma pessoa aí que está olhando quais dados estão sendo transmitidos da sua vítima. Você pode ter uma pessoa olhando aí para a comunicação entre dois sistemas. Então, toda essa segurança tem que estar sendo pensada no compartilhamento de informação entre sistemas também. Tudo isso sendo bem criptografado. E, para fechar, o último caso que a gente tem aqui listado é o ataque de negação, né? Negação de serviço que a gente chama. Então, de fato, você derrubar um site, derrubar um servidor. Tá tendo Black Friday, né? E aí eu quero derrubar as vendas da Magazine Luiza, porque isso vai favorecer as vendas da minha outra empresa aqui, por exemplo. Aqui é um exemplo totalmente fictício, tá? Mas é uma aplicação aí que poderiam fazer. E aí, pô, você derruba ali o site, ninguém mais compra daquela empresa, né? Da empresa que você derrubou, e vão comprar na sua, né? No fim do dia acaba sendo distribuído aí essas compras. E aí, pô, é um problema gigantesco, né? Você vai travar ali os computadores, vai travar os servidores e torna aí esses sites inutilizáveis, né? Pô, quantas vezes o pessoal já não fez isso aí com o site do governo? Tem gente que entra lá no site, altera as informações e publica novamente. Às vezes redes de intranet, né, de faculdade, eu já vi acontecer isso. Enfim, tem uma série de casos aí onde o pessoal entra nesses sites, fazem modificação. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é de fato algo mais sério, um sequestro, algo que vai comprometer aí a segurança de outras pessoas. Mas de fato aí são coisas bastante críticas, tá? Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre cybersecurity. Comecem a implementar cybersecurity na empresa de vocês. Comecem primeiro pela educação, acho que é o meio mais rápido de se fazer e fácil, né? Uma das coisas que eu estou fazendo aqui é justamente educação em cybersecurity. Se vocês têm qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, me mandem lá no Instagram, me manda no TikTok, enfim, onde vocês me acharem. E deixem o like de vocês aí, né? Se você não deixou, pô, já tá errado, né? Que eu falei para deixar lá no começo. Mas enfim, se você não deixou, deixa agora. Se inscreva no canal, ativa a notificação. E se vocês querem mais conteúdo aí de cibersegurança, segurança de informação, talvez até um vídeo trazendo mais detalhes sobre LGPD, deixem aí nos comentários que eu vou estar olhando e vou estar priorizando nos próximos conteúdos também. É isso, pessoal. Um grande abraço. É um prazer imenso falar com vocês e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.